Coronavírus, a peste na coroa do imperador. O primeiro caso da manifestação de um novo coronavírus foi reportado pela China, a OMS, no dia 31 de dezembro, quando um estranho caso de pneumonia viral foi detectado. Mais de uma semana antes eu escrevi o seguinte na página: o ano de 2020 será regido pelo Sol, na astrologia, e, portanto, a regência de Oxalá entre os orixás e não de Xangô, como erroneamente alguns têm divulgado, e pelo arcano do imperador, pois a soma dos algarismos equivalerá ao número 4, a carta do imperador. Esse é um arcano muito poderoso devido à raridade da sua aparição, juntamente com os arcanos 1, 2, 3. No último ano que tivemos um ano do imperador, surgiu a peste negra que poucas décadas depois se espalhou pelo planeta, ceifando em 10 anos 1/3 da população europeia, e 20% da população mundial. Curiosamente, o coronavírus significa literalmente vírus em forma de coroa, do latim corona, e mais curioso ainda, é que o novo coronavírus surgiu exatamente na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, exatamente a província na qual surgiu a peste negra. Ao que parece, o imperador voltou com uma nova coroa depois de muitos séculos, comprovando a associação que foi explicada no dia 22 de dezembro. Vejam que interessante outro aviso dado no final de 2019. No texto sobre o ano de Omulu, e Oxalá, 2020, publicado ao final de dezembro, expliquei como seria o ano. Em 2020, Saturno age como um rigoroso professor que coloca em prova o seu aluno. A foice de Saturno não visa castigar, mas sim testar, via provações, até que ponto o aluno está capacitado para lidar com aquela determinada lição. E nesse sentido, Saturno age igualmente como Cronos. Seu objetivo é que, através do tempo, ele ensine o aluno a cultivar melhores hábitos renovados, para que assim não repita o erro. De forma semelhante no âmbito kármico, o Baluai, ou Mulu, a linha das almas, que alguns chamam de linha das doenças, age apontando quem permanecerá com uma doença, quem poderá ser curado, e quem desencarnará pela doença, não por castigo, mas tão somente estimular a pessoa a encontrar a sua própria cura interna, a cura da própria alma, que muitas vezes passa por um longo período vivenciando uma doença, ou limitação, exatamente para que ao longo do tempo modifique o seu estado mental interior, para futuramente não repetir os erros kármicos, de encarnações pretéritas, que ensejaram aquela limitação. Saturno e Omulu agem na mesma vibração, colocar em prova aquilo que aprendemos, testar nosso amadurecimento em determinado assunto, e muitas vezes de forma dolorosa, colocar um longo desafio, para que ao longo da jornada, enfrentando esse desafio, possamos modificar hábitos milenares. Assim como as demais profecias certeiras para janeiro, que foram feitas em dezembro, e se concretizaram em volume e exatidão impressionantes, igualmente não é surpresa que um surto ou epidemia pudesse acontecer em 2020, foi previsto antes da epidemia começar. Porém, há ainda outros dados curiosos. Quando a peste negra eclodiu pelos idos de 1350 na Europa, Urano estava exatamente na mesma posição que está agora, nos primeiros graus de Touro, ao mesmo tempo que Saturno e Plutão também estavam conjuntos, só que naquela época no signo de Áries, e agora no signo de Capricórnio. Como expliquei amplamente no livro Brasil, o Lírio das Américas e em vários outros textos de astrologia, como o que deixarei ao final desse parágrafo, tanto Saturno como Plutão agem de forma transformadora e violenta, mudando profundamente um cenário que estava estabelecido, no ponto de vista social, governamental, enquanto que Urano age de forma elétrica, dando um choque que espalha rapidamente uma energia transformadora nas situações que precisam serem transformadas, ainda que a execução de tais transformações esteja mais ligada a Saturno e Plutão. De toda forma, esses três astros agem em conjunto dentro de processos transformadores. Na peste negra tudo foi muito mais violento, pois Saturno e Plutão estavam em Áries, agindo quase que de forma incendiária, e muito violenta, sobre as terras e fronteiras, Touro, que estavam alimentadas pela eletricidade uraniana do trânsito sobre Touro. Agora, a ação, em 2020, é mais ligada aos governos e estruturas governamentais, Capricórnio, e com a própria tecnologia, associada a Urano, regendo as rápidas movimentações de aviões sobre as fronteiras, como também a grande rede tecnológica que permite a rápida troca de informações, inclusive a tecnologia para criar novos vírus e novas vacinas. Se Saturno representa as provações, e Plutão está associado às profundezas, veneno, toxicidade, claramente a junção de ambos, uma conjunção que possui efeitos semelhantes a uma quadratura,
enseja o aparecimento de vírus, como está acontecendo agora na conjunção de ambos em Capricórnio, e aconteceu no auge da peste negra, ou ambos no signo de Áries. O encontro de gigantes. Também é oportuno lembrar, já que estamos em um ano do Sol, Oxalá, dentro de um ciclo de Saturno/Mulu, que o último surto viral de grande disseminação global foi exatamente a Zika. O Zika vírus surgiu no Brasil em 2013, exatamente em um ano de Saturno, e num grande ciclo do Sol. Agora em 2020 estamos em um grande ciclo de Saturno e num ano do Sol. O vírus se espalhou por todo o continente americano na forma de um grande surto, exatamente ao longo de 2016, ano regido pelo Sol. Assim como a regência do imperador tende a manifestar surtos, ou epidemias, a combinação de anos e ciclos envolvendo Saturno e Sol, igualmente gera esse tipo de manifestação. Arma biológica ou vírus comercial? Pela forma que o vírus se comporta, eu descartaria a hipótese de uma arma biológica vazada, seja por falha do laboratório, seja por dolo de algum membro do laboratório de Wuhan, mas sim, um vírus comercial, ou seja, com potente disseminação, com efeitos mais preocupantes que uma forte gripe, no caso uma pneumonia, com baixa letalidade, menos de 3%, o suficiente para motivar a criação de uma grande demanda popular por uma vacina. O mesmo foi feito há uns 10 anos no surto global de H1N1, onde os grandes laboratórios que produzem a vacina e os investidores que têm acesso privilegiado às informações, lucram bastante, como por exemplo, no dia do pronunciamento da OMS sobre emergência global, quem já estava avisado que a OMS se pronunciaria, já tinha vendido suas ações, pois sabia que haveria queda, assim como aqueles que já sabem qual será o laboratório escolhido para trazer a cura, já estão enchendo o carrinho de ações dessa empresa. Ou alguém acredita que em 6 meses alguém cria uma vacina, ou remédio, contra um novo vírus? Business amigos, business. Como expliquei no texto sobre o quimera vírus. Sim, o vírus vai se espalhar globalmente. Não, o vírus não foi criado em laboratório para, objetivo, dizimar parte da população mundial. Não, o vírus não é a peste apocalíptica do final dos tempos, a peste do final dos tempos profetizada no Apocalipse, e por Nostradamus apenas acontecerá em meados da década de 30 e seu efeito será diferente de uma gripe. Falarei disso amanhã também. Sim, o vírus foi criado em laboratório seguindo as mesmas diretrizes do H1N1, baixa letalidade, alto poder de infecção, o suficiente para, objetivo, criar uma demanda alta de mercado para muita gente lucrar. A escolha da cidade de Wuhan, onde existe um laboratório de biossegurança de nível 4 e onde existe um mercado amplo de consumo de animais exóticos, para que o vírus fosse disseminado, foi exatamente para parecer que poderia ser alguma falha do laboratório, ou um animal como vetor do vírus. Da mesma forma, a escolha da época, bem próximo das cerimônias do Ano Novo Chinês, quando milhões de chineses viajam pela China também não foi coincidência. Não há motivo para pânico. Apenas os casos mais graves se convertem em uma pneumonia viral aguda, sendo que a maioria dos casos que se convertem em pneumonia responde aos protocolos de tratamento para a pneumonia viral. O grande problema não é a letalidade do vírus, mas sim a sua capacidade de disseminação 4 vezes mais forte que a SARS, pois há o temor que algumas cidades, dependendo do tamanho do surto, não tenham recursos suficientes para tratar todos adequadamente, exatamente como está sendo relatado em Wuhan com falta de vagas nos hospitais, por isso 2 hospitais estão sendo construídos. Surto global ou vírus do apocalipse. Olhando para o comportamento altamente transmissível do vírus e pelas posições astrológicas analisadas em 2020, prevendo tudo o que aconteceu nesse início do ano, bem semelhantes a posições anteriores de grandes surtos e epidemias, acredito que sim, que teremos um surto global com muitos casos e uma baixa letalidade. Porém é importante ressaltar que definitivamente o coronavírus não tem qualquer ligação com peste apocalíptica ou cavalo amarelo. Tanto nas profecias do Apocalipse, interpretadas versículo a versículo no livro A Bíblia no Terceiro Milênio, como na obra de Nostradamus, há uma referência a uma grande peste de alcance global que ceifará a vida de milhões de pessoas, porém ambas as referências proféticas apontam que tal peste apenas acontecerá no final dos tempos, ou seja, próximos dos eventos de 2036. Para o leitor que não possui ou não leu o livro interpretando essas profecias, deixo 2 links, um com o texto que interpreta a carta de Nostradamus ao rei Henrique, e o estudo sobre o ápice dos eventos. Assim o leitor compreenderá os motivos de não termos nem agora e nem antes de meados da década de 30 qualquer peste global. Como será a peste no final dos tempos? Miocardite aguda por via viral.
O planeta não apenas vai convulsionar nas suas entranhas tectônicas como terríveis dores que prenunciam o nascimento de uma nova civilização, como também agirá através da peste para impedir a fúria atômica dos homens em uma série de eventos que marcarão o ápice da transição planetária em 2036, ou a chamada Grande Tribulação, Dia do Juízo, como é conhecido esse momento futuro da humanidade que vai exilar os rebeldes, os antifraternos, os egoístas, aqueles movidos apenas pelos gozos materiais. No final dos tempos, em meados da década de 30, uma peste vai se espalhar pelo planeta como resposta ao furor bélico dos homens. Quando ouvirem, no início dos anos 30, as primeiras notícias sobre uma estranha anomalia no miocárdio, incurável, e de origem viral, saibam que é apenas o início, pois depois de alguns anos uma mutação fará com que esse vírus se espalhe por todo o planeta, como uma resposta planetária às primeiras movimentações da Terceira Guerra. Segundo as informações trazidas pelo Dr. Fritz nas reuniões que participei quando meu pai ainda era vivo, e que previu com acerto muitos acontecimentos futuros, a peste será tão extensa perto do auge dos eventos, que cidades ficarão vazias, pessoas evitando sair nas ruas, e pessoas caindo mortas no meio da rua, por infarto fulminante, em decorrência da infecção. Nem o coronavírus e nem 2020, a grande peste que ainda virá terá efeitos diferentes, e apenas em meados da década de 30. Muita coisa ainda vai acontecer nos próximos 16 anos e eu espero continuar antevendo com alto grau de acerto tais eventos, preparando e alertando as pessoas, pois trazer mensagens elevadas apenas depois que os eventos acontecem é moleza e animismo. José Alencastro. Blog Profecias ou Ápice em 2036.